Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre uma saga que eu sempre gostei muito, principalmente na época que eu era ateu, e resolvi revisitar depois de convertido. Eu já estava esperando os problemas, mas eu quis ver com meus próprios olhos para aprofundar a respeito da saga Os Planetas dos Macacos. Não estou falando daquela série horrorosa lá dos anos 70, mas refiro-me a essa produção cinematográfica espetacular que começou em 2011 e depois vieram a produzir mais 3 filmes. Estou falando dos Planetas dos Macacos. Claro que vocês já devem saber que é uma produção claramente darwinista. Mas aqui eu vou buscar aprofundar não apenas os problemas darwinistas, como também mostrar que há elementos judaicos no filme que não condizem com o aspecto cristão, tá? Claro, eu sei que Moisés foi a figura de Cristo e coisa e tal, mas o problema é como isso é colocado também no filme. Dado que é uma produção hollywoodiana, evidentemente não podemos esperar coisa melhor do que essa, né? Mas primeiro vamos analisar o aspecto cinematográfico de todos os filmes. Cinematograficamente falando, são todos espetaculares, especialmente no aspecto técnico, tá? A fotografia do filme é maravilhosa, a trilha sonora é excelente, principalmente do Planeta dos Macacos da Guerra, a imagem do César, o macaco líder, cavalgando com uma arma atrás, com essa cara de bravo, de revoltado, é uma imagem muito poderosa, tá? Não tem muito o que comentar sobre isso. O filme todos são excelentes, com poucos defeitos, tá? Se for para apontar algum defeito, eu diria que seria o fato dos personagens humanos não serem tão bem desenvolvidos, tá? Por exemplo, o personagem Will Rodman, que é um cientista que busca a cura do Alzheimer e faz experimentos do medicamento que ele desenvolveu em macacos, tá? Remédio que acaba dando maior inteligência aos macacos. Aliás, eles claramente vão desenvolvendo a racionalidade, como se vê. Isso foi no primeiro filme, e ele fez isso principalmente pensando no pai dele, que supostamente se cura, tá? Mas o final, na cena pós-crédito, mostra que a coisa é bem diferente, né? Na verdade, o que aconteceu foi que o vírus, tá? Visto que o remédio, na verdade, é a base da aplicação de inoculação de um vírus, acaba dizimando toda a população. O vírus AZL-113, tá? Pois bem, qual é o problema metafísico por trás do filme? A premissa do filme é que o Will Rodman está pensando em alcançar a cura do Alzheimer. Ele acredita, tá, que ao mostrar que o vírus coloca inteligência nos macacos, isso resolveria também o problema do Alzheimer humano. A questão é que, dando potência intelectiva aos macacos, isso sugere que os macacos simplesmente troquem de forma substancial, tá? A premissa do filme é completamente antitomista e darwinista. Afinal, se artificialmente podemos fazer com que os macacos adquiram inteligência,
Também isso pode significar que eles poderiam desenvolver inteligência após um processo evolutivo, visto que para eles a inteligência é algo meramente acidental. Esse é uma premissa problemática. Mas também há essa premissa interessante de que algo que dá certo em macaco pode ser problemático em seres humanos. O que acontece é que os seres humanos acabam sendo dizimados, tá? Pelo vírus que supostamente curaria o Alzheimer, e os macacos foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas o problema metafísico continua. Como é que aquilo que não é racional, de repente adquire potência racional por conta de uma inoculação de vírus? É algo a se refletir. Mas há outro problema ainda mais grave nesse filme. É de âmbito espiritual. Eu não estou dizendo que o filme é proibitivo para os católicos, tá? Estou falando das premissas que se encontram aí e um roteiro que poucos percebem. A história do filme é claramente judaica. Claramente judaica. Eu acompanhei os 4, tá? Apenas para gravar esse vídeo aqui. Eu vou, resumidamente, colocar os pontos. Primeiro, tá? Planeta dos Macacos, A Origem, de 2011. O que acontece, o que temos ali? Temos o César, nascido após a mãe ser morta, e o Will Rodman acaba adotando o filhote, o César, né? Para também poupar de um extermínio que ia acontecer, visto que deram a ordem de matar todos os macacos que estavam ali. E o César acaba sendo um sobrevivente. No final, o que acontece? O César vai evoluindo, ele vai crescendo e depois ele acaba percebendo problemas ali. Ele vê que os macacos estavam sendo escravizados e coisa e tal. O que o César faz? Ele consegue pegar as amostras do vírus e soltar para que os outros macacos fiquem inteligentes também. É um paralelo com a revelação divina. Esse vírus, para os macacos, é a revelação divina, enquanto que para os homens é uma perdição. E o que acontece no final do filme? César liberta os macacos do cativeiro, tal como Moisés liberta os hebreus da escravidão do Egito. E a batalha na ponte Golden Gate nada mais é que um paralelo com o Mar Vermelho. Perceberam que interessante? O segundo filme é O Confronto, de 2014. O Confronto é tipo uma fase de transição, tá? Há ali diversos conflitos, há ali diversas dificuldades. Não tem nada muito definido ali. E há um embate entre César e Koba, que é uma espécie de um paralelo, tá? Entre o questionamento que os hebreus fizeram com relação à liderança de Moisés. Mas no final, a liderança de César prevalece. Então eu diria que é o filme mais fraquinho da série, tá? O terceiro filme, de 2017, é A Guerra.
O que nós vemos ali? Ali é o desfecho, tá? O César, ele lidera uma batalha e no final, o que nós vemos ali são os macacos alcançando a Terra Prometida. E vejam só que interessante, César morre antes de entrar na Terra Prometida. Por fim, O Reinado, lançado ano passado, em 2024. Ali é nada mais é que a instauração do reino messiânico. Tá? É claramente um filme milenarista, em que o reino messiânico dos macacos se impõe sobre a suposta inferioridade dos humanos. Há nesse filme essa inversão também. Os macacos são superiores aos humanos. Os humanos são maus. Os humanos conspiram contra os macacos. E os macacos lutam pelos seus direitos e lutam para instaurar o seu reino messiânico sobre a Terra. Então, há aí um claro paralelo judaico, tá? Combinado com uma visão claramente darwinista, em que os macacos, por alterações acidentais, alcançam a potência racional, desenvolve a sua linguagem. Inclusive César, ele domina a linguagem humana com muito bem e mostra ali que digamos assim, a moral não é algo absoluto. A moral não é algo inato à natureza humana. O filme mostra a moral como algo que se desenvolve com o tempo, tá? Os macacos, eles evoluem, adquirem um senso de civilidade, eles desenvolvem sua própria moral, como se a moral fosse algo subjetivo e construído pelos humanos. Enquanto que os humanos, eles próprios se degradam com o tempo, tá? Claro que o filme levanta algumas reflexões interessantes. Isso eu não vou negar. O problema é justamente essa premissa deles. Essa premissa claramente darwinista, num ponto de vista filosófico, em que não há uma moral objetiva e que, principalmente, o fato de que a potência racional é algo acidental, que pode se desenvolver ou não de uma geração para outra. Mas o pior de todos, é claro, é esta perspectiva judaica. Um reino messiânico liderado por macacos, um reino claramente imanente, um reino claramente materialista. E o pior que eu percebi, o vilão do terceiro filme, o Coronel McCulloch, é uma espécie de faraó tardio, essa saga aí, que aparece no Planeta do Macaco a Guerra. Podemos ver que ele tem uma cruz pendurada em sua sala, enquanto interroga o César. Ele sugere o quê? O que o diretor, os roteiristas sugerem com isso? Que os cristãos são maus? E que os macacos que não desenvolveram nenhuma religião, não inventaram nenhuma religião, são moralmente superiores? É interessante que na mesma cena, o próprio César, ele levanta acusações contra o coronel, que são válidas, claro, né? O coronel matou a família dele, etc. Mas sutilmente mostra essa cruz. Interessante. Uma observação, eu não consegui tirar print, tá, dessa cena e também não quis gravar da tela. Mas deu para mostrar para vocês. Tem uma cruz aí. Pois bem, meus amigos, o fato é esse. O filme tem diversas qualidades cinematográficas. Trilha sonora, fotografia, design,
Tudo nesse filme é muito bem feito. Mas o problema é que ele é mau filosoficamente e introduz uma, digamos assim, uma narrativa claramente judaica, em que o César é Moisés e no final advém um reino messiânico, em que os macacos subjugam os humanos. O que querem passar com isso? De fato, não sei. Aliás, eu até sei. Mas se eu disser aqui, eu posso trazer problemas para mim ou para o meu canal. Mas interprete como vocês quiserem, tá? Comentem aí abaixo o que vocês julgam com tudo isso. Então, meus amigos, encerro por aqui, tá? O filme, como eu disse, é bem catártico, é interessante, diverte, entretém. Tá? Eu particularmente gosto até hoje da saga, mas tem muitos problemas que não podemos ignorar e nem deixar batido. Tá? Considerem ser membros do canal, colaborar com o canal, seguir-me nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.